mesmo e a maioria delas morreram completamente, embora algumas estejam sendo revividas por novos praticantes. 10. Paganismo finlandês. Paganismo finlandês, uma religião politeísta sem nome. O paganismo finlandês era a religião indígena da Finlândia até ser cristianizada. Evoluindo do xamanismo, ele compartilhou uma série de características, incluindo a veneração dos antepassados, com as religiões vizinhas. Os finlandeses também deram grande valor ao poder das palavras e pensaram que tanto os objetos animados como os inanimados tinham almas. O principal deus da religião era Ukko, o deus do céu e do trovão, e sua festa, realizada em 4 de abril, foi uma das datas mais importantes de seu calendário. 9. Mitologia cananeia, também sem nome. Esta era a religião dos cananeus, nativos da área entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Por milhares de anos, a única evidência que tivemos de sua religião foi da Torá e da Bíblia, onde estes são inimigos constantes dos israelitas. No entanto, entre 1927 e 1937, uma série de tabuletas cananeus foram descobertos na costa norte da Síria. Era uma religião politeísta com uma série de divindades, a mais proeminente entre elas sendo El, a divindade suprema, e Baal, seu filho e o deus do trovão e da chuva. Um dos mitos mais populares era de uma luta entre Baal e Mot, o deus da morte. Baal desafia Mot e é facilmente dominado, levando a uma seca. Todos os outros deuses, liderados por El, se unem para libertar Baal. Anat, a deusa virgem da guerra, acaba indo para o submundo, matando Mot e libertando Baal. Influenciada por várias seitas vizinhas, foi lentamente corroída pelas conquistas israelitas e pela pressão religiosa, até desaparecer por completo. 8. Atonismo, introduzido por faraó Akenaten, também conhecido como Amenhotep IV, do Egito. O atonismo era uma religião monoteísta que foi designada a religião oficial do Egito durante seu reinado. Depois que ele morreu, as velhas crenças foram gradualmente trazidas de volta. Aten era um deus egípcio obscuro e o nome tradicional para o próprio disco Sol. No início, Atonismo aceitava das outras divindades egípcias, mas, sobre o tempo, eram todas rejeitadas. Por causa de sua natureza restritiva, somente Akenaten poderia falar a Aten. Os egípcios ordinários retiveram a maioria de suas crenças velhas, que fizeram a transição após sua morte muito mais fácil. 7. Religião minoica, outra religião politeísta sem nome. Esta era a religião dos habitantes minoicos de Creta. Estava muito em contato com a natureza, pois máscaras de touro e chifres foram encontrados durante várias escavações. Há mesmo a evidência que indica que os mineiros antigos podem ter tido competições que se assemelhavam aos nossos rodeios modernos, em que eles tentaram perseguir um touro e montá-la. Como muitas religiões antigas, não havia nenhum texto centralizado e muita da informação que temos é derivada de pinturas rupestres e várias descobertas arqueológicas na ilha. A divindade minuana principal era realmente uma deusa da natureza feminina, fazendo desta uma das poucas religiões matriarcais. Havia algumas divindades masculinas, mas elas eram geralmente menores que as divindades femininas, e podem não ter sido deuses de tudo. Além do touro, cobras e machados de cabeça dupla desempenhavam partes integrais nos ritos. Durante escavações recentes, foram encontradas evidências que parecem sugerir que eles participaram de sacrifícios humanos, talvez dando origem ao mito de Teseu e do Minotauro. 6. Mitraísmo. Mitraísmo foi levado para a Europa de suas raízes persas, após as conquistas de Alexandre o Grande. Extremamente popular entre os soldados romanos, tornou-se um dos antigos cultos dos mistérios romanos, seitas religiosas que eram restritas a iniciados e eram geralmente bastante secretas. Mitras, como era conhecido pelos romanos, era o deus persa do sol, ou pelo menos a luz aérea entre o céu e a terra. Não há muito texto sobrevivente sobre o mitraísmo, muito menos um livro sagrado central,
que pode nunca ter existido. A maior parte do que sabemos sobre a religião vem das ruínas de seus templos. Um detalhe que separa a adoração romana de Mitras do deus persa é que ele é frequentemente mostrado matando um touro, o que levou a muita confusão entre arqueólogos. 5. Maniqueísmo. Fundado no século 3 DC por um homem persa chamado Mani, o maniqueísmo foi originalmente visto como uma seita cristã herética, mas desde então tem sido reconhecido como sua própria religião. Seu fundador afirmou que estava reunindo todas as religiões do mundo, incluindo o zoroastrismo, budismo e cristianismo. De fato, alguns poucos escritos cristãos apócrifos teriam sido perdidos se não fossem os maniqueus. Focado na diferença entre o bem e o mal, o maniqueísmo era conhecido por ter o conhecimento como seu caminho para a salvação. Os mais altos adeptos da religião eram conhecidos como os eleitos ou os perfeitos e assemelhavam-se aos monges budistas, embora fosse necessário que fossem nômades. Seus seguidores eram grandes missionários, espalhando a influência de Mani pelo mundo, até que ele perdeu sua popularidade na Idade Média. Grande parte da sua queda foi relacionada com as muitas perseguições que sofreram nas mãos do governo chinês, do antigo governo romano ou da Igreja Católica. O maior mito do maniqueísmo é talvez o mito da sua criação, que descreve uma batalha travada entre o mundo da luz e o mundo das trevas, que começou como dois reinos separados. Adão e Eva teriam sido criados pelos seres maus, enquanto Jesus e Mani teriam sido criados pelos seres bons, a fim de revelar a verdadeira espiritualidade à raça humana. Muitos dos escritos de Mani foram perdidos, mas partes foram recentemente descobertas. 4. Tengriismo. Uma das religiões mais antigas do mundo, disse que o tengriismo se originou em algum momento na Idade do Bronze, entre 3600 e 1200 a.C. Desenvolvido pelo povo das montanhas Altai na Ásia Central, é uma religião monoteísta com elementos pesados de culto aos antepassados. Não há livro sagrado como em outras religiões e muito do sistema de crenças primitivo caiu do nosso conhecimento coletivo. No entanto, acredita-se que os hunos do Cáucaso do Norte podem ter adorado um deus chamado Tengri, a quem se dizia ter sacrificado cavalos. Há uma série de semelhanças com as tradições cristãs, como é o caso de um monte de religiões pagãs. O feriado mais importante é conhecido como a Epifania Tengriana e ocorre em 23 de dezembro. A maior parte dessa tradição remonta ao século V depois de Cristo e envolve trazer para casa uma árvore de Natal e decorá-la. Embora tenha caído de popularidade durante a era mongol, o tengriismo ainda é praticado até hoje. Há até mesmo políticos no Quirguistão que estão tentando torná-la a religião oficial do Estado. 3. Azurismo. O culto nacional do povo assírio. O azurismo era quase idêntico à antiga religião babilônica, mas com uma grande diferença: em vez de adorar Marduk como deidade suprema, os assírios escolheram honrar Azur. Uma religião politeísta com milhares de deuses, o azurismo continha cerca de 20 divindades importantes, incluindo Ishtar e Marduk. Uma vez que é tão semelhante à religião babilônica, o azurismo compartilha uma série de histórias comuns com o judaísmo e o cristianismo, nomeadamente o mito da criação, o grande dilúvio e a Torre de Babel. O Festival de Ano Novo, conhecido como Akitu, foi a data mais reverenciada do azurismo, durando 11 dias, e Azur foi muito adorada durante ele. A religião foi fundada em algum momento no século XVIII a.C. e durou até o V século a.C., quando o país da Assíria foi destruído, embora possa ter continuado em segredo por um tempo. 2. Vedismo. Vedismo é a religião dos antigos indo-arianos e foi popular de 1500 a.C. a 500 a.C. Também pode ser visto como a origem do moderno sistema de crença hindu, pois eles compartilham os mesmos textos sagrados, os 4 Vedas, mas há diferenças entre os dois. Era politeísta na natureza, com deuses caindo em 2 categorias: devas, deuses da natureza, e asuras, deuses dos conceitos morais.
hinos orais foram extremamente importantes para os seguidores do Vedismo e os sacerdotes desempenharam um papel enorme nas várias cerimônias, dito para melhorar a vida dos seguidores por agradar aos deuses. Embora o Vedismo tenha praticado o sacrifício de animais, não era muito comum. Indra era o Deus Supremo do Vedismo, e um dos mitos mais populares era o de Indra e os filhos de Diti, a mãe dos demônios. Depois de Indra ter matado a maioria dos seus filhos, Diti começou a fazer magia para ajudar o seu último filho por nascer a tornar-se mais poderoso que Indra. Quando ele descobriu, Indra lançou um raio no seu ventre, destruindo-o, e o impacto transformou a criança por nascer em 49 demônios menores. Mitologia Olmeca. A religião do povo Olmeca mesoamericano foi popular de 1400 a.C. até sua destruição em 400 a.C. Não há razão confirmada para seu declínio, mas a atividade vulcânica ou outras mudanças ambientais são vistas como as causas mais prováveis. Como não há evidência direta de sua religião, arqueólogos tiveram que comparar relíquias com as religiões maia e asteca e procurar semelhanças. Estreitamente relacionado ao xamanismo, o deus mais popular para o povo Olmeca era um deus jaguar da chuva e da fertilidade, embora algumas teorias dizem que não havia nenhum deus principal, mas 8 deuses separados, igualmente importantes. Vários sacrifícios, como sangue e figuras de jade, foram feitos aos deuses, bem como uma série de danças ritualísticas e máscaras. Acredita-se que os sacerdotes Olmeca inalaram alguma forma de droga alucinatória a fim de ajudá-los a se comunicar com os espíritos. Até agora, apenas 10 das divindades de Olmeca foram identificadas por arqueólogos. Devido às suas origens iniciais, a religião Olmeca é considerada uma espécie de mãe das religiões mesoamericanas posteriores, já que elas compartilham uma série de elementos comuns.